ele dizia: guardai-vos dos escribas. É como se ele estivesse falando: se proteja dos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que conheciam a escritura, mas elas não detinham a verdade. Por quê? Porque elas ensinavam conforme os seus próprios interesses. E esses escribas faziam com que as pessoas caminhassem mais 10 quilômetros, sendo que a verdade estava a 500 metros. O que ele precisava estava perto, estava próximo. Ensinante dizia aí: guardai dos escribas. O Senhor está dizendo para nós: é tempo da gente começar a se proteger e não acreditar em tudo aquilo que a gente ouve, não acreditar em tudo aquilo que a gente vê. Antes, provai os espíritos e reter aquilo que é bom, ver aquilo que é bom, olhar aquilo que realmente é verdadeiro. Olha a próxima tela. Porque eles gostam de andar com vestes talares e das saudações na praça. Vestes talares, entenda como roupa grande naquela época, mas para uma linguagem de hoje aqui, umas vestes bonitas, ou seja, uma pessoa bem apresentada. Sabe o que acontece hoje? O mal, ele não vem com aquela filosofia da mitologia grega. O mal, ele não vem com tridente na mão. O mal não vem com aparência de monstro, não. Hoje o mal vem às vezes de terno e gravata, bem bonitinho. Ou o mal vem de calça justa, camisa apertadinha, todo playboy. Já viram os filmes como é que é hoje? Como é que é o vilão? Como é que é o vilão dos filmes da atualidade? O homem é feio ou bonito? Fala a verdade. Como é que é o vilão dos filmes hoje? O homem é feio ou bonito? É bonito. Como é que é a vilã do filme? É uma mulher toda acabada, desengonçada? Ou é a top moda da época? É a fashion. Ninguém desconfia. O mal não vem traz vestido de mal, porque se ele vier traz vestido de mal, a gente foge. O mal não vem com aparência de monstro, porque se ele vier com aparência de monstro, no mínimo que a gente vai fazer é alguns sinais ali, ó. Alguém jogaria a vento e sai correndo. Brincadeira. Nós oramos e mandamos embora em nome de Jesus. Se o mal vem com a aparência do mal, a gente já se espinha e foge. Mas se ele vem com a aparência do bem, se ele vem com um sorriso no rosto, se ele vem todo bem arrumado, vestes talares, significa que o mal vem de boa aparência. Você não percebe que o mal está ali. Por quê? Porque a aparência engana. E esse é o nosso mal enquanto cristãos. Às vezes a gente olha a pessoa, nossa, tá ajeitadinha, nossa, que legal, parece gente boa. O pastor falou do Denorex domingo, né? O Denorex era um shampoo de casca que limpava o fio de cabelo na mais profundidade, na maior profundidade. Queridos, o lema era: parece, mas não é. Era o lema da propaganda. Hoje a gente vê essa questão, as vestes talares, a gente vê o vilão bonito, a gente vê a beleza, mas não vê o vilão. A gente vê a vilã bonita, a gente vê a beleza, mas não vê a vilã por trás. Deus está dizendo para nós: precisamos nos guardar, nós precisamos nos proteger, nós precisamos vigiar. Por quê? Porque a gente precisa chegar no céu. A gente precisa estar protegido, a gente precisa guardar a palavra, nós precisamos guardar a semente da verdade, nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. Por quê? Porque o mal, ele está rondando como um leão, buscando aquele que ele possa tragar todo dia. Se nós dermos uma cochilada, infelizmente, ele vai tragar quem ele pode, quem ele quer. Eles gostam de andar com vestes talares e de saudações nas praças. Duas características do mal, duas características daqueles que enganam: boa aparência, sorrisão no rosto, gente boa, agrada todo mundo, faz amizade com todo mundo e
assim, nem sei se vale isso ainda. Mas tinha um tempo que ele dizia assim: olha, o cara chegou com 7-1. Eu não sei direito o que é, mas deve ser algum código da polícia lá, alguma coisa assim. Eles usavam essa expressão. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Um 7-1. Você lembra do 7-1? Você lembra do 7-1? Lembra não? O que é o 7-1? Me ajuda aí. Estelionato, mentira. Gente, vestes falares, roupa bonita, imagem bonita e conversa boa. Mentira, estelionato, conversinha. Tudo mentira. E a gente às vezes não percebe. Nós precisamos nos proteger. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão distorcendo a palavra. E como é que elas estão fazendo isso? Com boa aparência. Parece gente boa, mas não é. Tem uma lábia boa, mas não é. Tem um sorriso bonito, mas não é. Isso vale para negócios na sociedade. Quantas e quantas pessoas fazem negócios na sociedade e passam por apertos, por dificuldades, por causa de pessoas maldosas, maliciosas, que enganam, mentem. Isso serve na escola. Jovens, às vezes na escola, as crianças. Antes nós nos preocupávamos mais com os adolescentes. Os adolescentes, mas companhia da escola, vão oferecer alguma coisa errada para as crianças. Alguém vai chegar com uma conversinha mole, não sei o que, vai falar, vai passar a conversa. Hoje a gente já se preocupa com as crianças. As crianças que têm 8, 9, 10 anos, se a gente não estiver falando no ouvido dele, para eles se protegerem, lá no meio das crianças vai ter alguém com um 7. Mentindo, enganando e morrendo. E Jesus já falava isso para nós. Nós precisamos se proteger. Nós precisamos nos guardar. Por quê? Porque o vilão, ele não vem vestido de monstro. O vilão, ele vem bonitinho. E Jesus fala: se guardem. Eles estão lá com vestes talares, roupa bonita, boa conversa, boa lábia. Cuidado. É golpe. Próxima tela. Eles gostam também das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eita Deus. Gostam das primeiras cadeiras na sinagoga, gostam das primeiras cadeiras na igreja. Sabe o que eles querem? Eles querem ter evidência. Eles querem ser melhor, eles querem aparecer. Eles querem dizer: eu sou o melhor, eu sei, eu faço, eu aconteço. E o pior tipo de gente é orgulhoso. O pior tipo de gente é aquela pessoa que é arrogante, prepotente. Se acha. Eles querem as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Eles querem a festa. Vamos sentar na mesa para comer. Vamos sair para comer. Cuidado. Cuidado. Jesus manda a gente se proteger. Ai, vamos sair para comer. Cuidado. É nessas saidinhas para ir fazer um lanche que vem o fermento dos fariseus. É nessa saidinha que vem as mentiras. É nessa saidinha que vem a fofoca. É nesses encontros informais que vem o 7-1 e bota tudo a perder. E Jesus já tinha falado: cuidado, proteja-se. Próxima tela. Eles devoram a casa das viúvas e para se justificar fazem longas orações. Gente, o que eu já vi de gente ruim fazer oração boa? Que eu já vi de gente ruim fazer uma oração. Oh Senhor, isso, aquilo, aquele outro. Gente, a árvore ela se conhece pelo fruto. Se o fruto é ruim, não tinha boa procedência. Eles devoram a casa das viúvas. Sabe o que significa isso? Se aproveitam de pessoas fracas. Se aproveitam de pessoas que não têm conhecimento da palavra.
Qual é o antídoto? Pastora, qual é o antídoto? Primeiro ministério de Jesus: ensino, aprendizado. Porque se nós conhecermos a palavra, nós estaremos vacinados contra esse tipo de gente que vem com aparência boa, mas não é gente boa, é gente ruim, é gente má, gente que distorce a verdade, gente que põe a perder os princípios da palavra de Deus. E eles fazem isso justificando com novas orações. Vão enredando. Não, mas eu tenho um texto para isso, eu tenho um texto para aquilo. Vamos abrir o olho. Tema da mensagem de hoje? Proteja-se. Deus quer que você proteja sua mente, proteja seu ouvido, proteja seus olhos, proteja seu coração. Por quê? Porque nós temos um objetivo, a gente quer chegar no céu e Deus quer que a gente chegue no céu. Por quê? Porque Ele subiu e foi preparar um lugar. E quando Ele vier novamente, Ele vai buscar os seus para que nós estejamos lá no céu junto com Ele. Mas a gente tem que estar protegido. Nós precisamos estar protegidos. Mateus 7,15. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15. Queridos, a palavra de Deus ela é muito real, muito real. Olha o que diz lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Volta uma tela, pode voltar. Acautelai-vos. Sabe o que significa ter cautela? Ter cautela significa se prevenir, precaver, evitar, vigiar, se resguardar e se defender. Nós precisamos nos proteger, a gente precisa se resguardar, a gente precisa se prevenir, a gente precisa, por quê? Porque nem todo mundo que se aproxima da gente é gente boa. Nem todo mundo que se aproxima da gente são pessoas honestas. Nem todo mundo, pelo contrário, muitos que se aproximam só têm interesse. E se eles puderem, eles vão sugar até a última gota de sangue que você tem. Mas Jesus não. Jesus deu até a última gota de sangue por amor a mim e a você. Esta é a diferença. Então, quando o Senhor fala, acautelai-vos desses falsos profetas, se existe falso, é porque tem verdadeiro. O verdadeiro ele fica na palavra. O verdadeiro ele prega princípios. O verdadeiro ele confronta o pecado. O verdadeiro ele te mostra o caminho. O verdadeiro ele te diz: ei filho, o caminho é por aqui. O caminho é estreito, mas o caminho é por aqui. Se você for por aqui, é porta larga. Ó, tem H2O aqui a 500 metros. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Lembra? Roupa bonita, fala mansa, gente boa, amigo da galera, disfarçado como ovelha. Esses dias eu vi uma ilustração num podcast e disse que tinha um pastor perdendo as ovelhas. A cada dia amanhecia uma ovelha morta no meio do rebanho. Cada dia amanhecia uma ovelha morta. Aí ele disse que ele foi se aconselhar com outro pastor e o pastor maior falou assim para ele: olha, faz o seguinte, chega lá, pega uma vara e dá uma varadinha em cada ovelha. Mas pastor, não posso fazer isso. Não, porque eu vou dar uma varadinha nas ovelhas. Dá uma varadinha. Se você ama o rebanho, dá uma varadinha. Mas por quê? No final que você der uma varadinha para todas elas, você vai saber o porquê que todo dia amanhece uma ovelha morta. Eu falei: então tá bom. Aí ele chegou lá e pegou a Bíblia
e foi dar uma parada. Prostituição, pecado, bebida, mentira. E começou a dar as paradas, confrontando os pecados. Honestidade, caráter. E foi dando as varadinhas lá. Posicionamento em Cristo, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, postura, homem de uma mulher só, mulher de um homem só. E começou a dar uma varadinha. E as ovelhas? Daqui a pouco ele descreveu uma varadinha em uma. Só estava disfarçado de orelha. Que o lobo não aceita varada. Quando você dá a varada, ele grita. E vai alto. A partir daquele dia, o lobo, ó. E nunca mais amanheceu ovelha morta no meio do rebanho. Porque o lobo foi identificado. Cautelai os falsos profetas, porque eles se apresentam como disfarçados de ovelha. Então nós precisamos se proteger. Pastor, por que você está falando isso? Deus sabe por que eu estou falando isso. A gente precisa se proteger. Por quê? Porque tem muitos aí, ó. Muitos pregando contra o Evangelho. Falando sobre liberalidade, pregando a super graça, dizendo que você pode fazer o que você quiser, que no céu entra pecado, porque Deus te ama do jeito que você quer. Queridos, Deus te ama sim, mas Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a minha vida. A gente cada vez mais quer ser mais parecido com Cristo. Pastor, eu não sou perfeito, eu também não. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos falhas, mas qual é a diferença? Toda vez que a gente erra, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo vem e ministra no nosso coração, e a gente baixa a cabeça como uma ovelhinha, e a gente diz assim: é Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso, mas é Deus que fala isso para nós, e é isso que nos diz que nós somos ovelhas de Cristo. O arrependimento, a convicção do pecado. Porque como não há arrependimento, não é nada, isso aqui não é assim não, isso aqui é isso aqui é aquilo. Gente, quem é muito bom em argumento contra a palavra de Deus é o anticristo. Pessoa que tem texto para refutar tudo na palavra de Cristo, este é o anticristo. Acautelares, lembra o que é acautelar? É se prevenir, é se precaver, é se resguardar, é se defender, é se proteger. Você precisa se proteger. E como é que a gente se protege? Conhecendo a Bíblia, recebendo os ensinamentos de Cristo, que é um dos ministérios fortes de Jesus: ensino, cura e libertação. Próxima tela. Eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Pode ler comigo? Mas por dentro são, mais uma vez, mas por dentro são lobos roubadores. Bonito, fala manso, alguns diriam que é até choroso. Roubador. Não caia nessa. Vamos se proteger, vamos se defender, vamos se resguardar. Por quê? Porque Maranata, a hora vem. Nós não podemos nos deixar enganar. Nós não podemos cair em laços, queridos, falando das crianças. Você já pensou? Hoje eles chegam nas escolas e oferecem drogas para as crianças pequenas. Hoje eles fazem propostas sexuais para os adolescentes pequenos, que o corpo nem se formou direito ainda. Nós precisamos se proteger. Jovens recebem propostas. Vou casar com você, vou te dar um palácio.
Eu lembro de um quadro, num programa de humor no SBT, que dizia, no final dizia assim: olha não, filho. A gente tem que ficar atento. Mentira. Ah, mas eu tenho que me vestir assim para ele gostar de mim. Se ele gostar de você só olhando no exterior, ele nunca vai te respeitar, porque ele nunca vai olhar o tempo inteiro. Por dentro são o quê? Não basta ser louco, tem que ser louco roubador. Vou repetir. Eles se disfarçam de ovelhas e não basta ser louco, que já é uma coisa terrível. Ainda tem que ser um louco roubador, ladrão. E qual é a função do ladrão? O ladrão veio para matar, o ladrão veio para roubar, o ladrão veio para destruir. Em contrapartida, o nosso mestre veio para quê? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O texto é claro, João vai falar isso para nós, mas o ladrão veio para matar, roubar e destruir, enquanto Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o ladrão está solto. E enquanto o ladrão está solto, a nossa segurança é só em Jesus. Enquanto o ladrão está solto, a nossa segurança é na palavra. Porque é só Cristo que pode nos proteger, é só Cristo que pode nos guardar. E onde é que a gente se guarda? Como é que a gente se protege? Conhecendo a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos repetir isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais uma vez. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que Deus está falando para nós? Filho, se protege. Se protege. Protege o teu corpo, protege a tua mente, protege os teus olhos, protege os teus lábios, o teu coração. Por quê? Porque tem um lobo disfarçado no meio das ovelhas. Eles estão nas escolas, eles estão nas empresas, eles estão no mercado, eles estão no ponto de ônibus, eles estão nas farmácias, eles estão nos locais públicos, eles estão nos eventos. Esses loucos roubadores, eles estão espalhados nos 4 cantos da terra. E o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, está ali rugindo como leão, alguém que ele possa devorar, porque ele não quer que você chegue do céu. Mas Jesus quer que você chegue do céu. Então como é que a gente se defende? Aprendendo a palavra, lendo a Bíblia. Então vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais, se necessário vamos orar, vamos jejuar, vamos nos disciplinar, vamos buscar de Deus, vamos fazer propósito. Por quê? Porque os dias eles já estão contados, o cronômetro regressivo já foi acionado nos céus. A qualquer momento Jesus Cristo volta, e quando ele voltar, ele vai voltar e vai levar os seus, e os seus estarão para sempre com ele. Mas nós precisamos estar preparados, protegidos, resguardados na casa e na presença do Senhor. Mais um texto que eu vou ler com vocês. Mateus 24, verso 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Uau! Pode voltar a tela lá, por gentileza. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isso tem espalhado pela terra. Muitos falsos cristos, muitos
falsos profetas. Eles estão aí para enganar, para falar coisas contrárias à palavra. Eles estão aí para fazer com que as pessoas sejam enganadas, para impedir com que ela chegue nos céus. Mas existe um antídoto. O antídoto é a gente conhecer mais a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado pelas filosofias, pelas mentiras, pelos enganos, pelo sofisma, pelas fortalezas. E estes vão fazer até sinais e prodígios. Eles vão até fazer coisas que a gente vai dizer: ah, mas eu acho que é Deus, eu acho que é de Deus. Próxima tela. E se possível isso fosse, eles enganariam os próprios eleitos. O que significa isso? Pessoas firmadas na rocha, pessoas que conhecem sagradas escrituras, pessoas que conhecem a verdade. O que pode acontecer com elas? Elas podem tropeçar e podem cair. O que a Bíblia diz para nós? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Vamos repetir o texto? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mais uma vez, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando a pessoa bate no peito e diz assim: eu não caio, foge. Foge porque já está caído. O orgulho, a arrogância, a prepotência já colocou ele no lugar de Deus. Se possível, até os próprios eleitos. Então, a lábia, essa lábia é algo muito forte. Então, nós precisamos nos proteger e nos resguardar. Olha lá mais uma, Mateus 16, verso 6. Mateus 16, 6. Jesus ensinando novamente, dando conselho novamente. Verso 6. E Jesus lhes disse: vede, ou seja, olhe, preste atenção, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus e os saduceus representavam algumas falsas religiões. Próximo. Eles, porém, discorriam dizendo entre eles: por que não trouxemos o pão? Agora você pula lá para mim para o verso 11. Jesus vai confrontar eles assim: como não compreende que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Sabe o que Jesus estava dizendo? Tenham prudência, se protejam do fermento dessas pessoas. Na cultura judaica,